A paz do Senhor. Chegamos à lição 6 desse terceiro trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando uma edição especial da CPAD, que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Eu sou Janaína Botti e na lição de hoje eu não tenho intenção de esgotar o assunto, mesmo porque é vasto e um assunto profundo, falando sobre os muros, a reconstrução dos muros de Jerusalém. O meu objetivo é destacar os principais pontos e trazer uma reflexão para os nossos dias atuais. A lição de hoje tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O textual está em Isaías, capítulo 60, e versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas dos teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvor. Na verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Sabemos que somente quando estamos despertados, somente quando estamos atentos na nossa vida espiritual, podemos então avançar no processo de santificação. E avançando no processo de santificação, o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos encoraja, nos habilita para vencermos quaisquer obstáculos que possam surgir, para servirmos bem a obra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, e capítulo 2, dos versículos 1 ao 9. Nessa lição, então, vamos ver como Deus despertou Neemias e como que surgiu nele, então, o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Nós já estudamos desde a lição 1 sobre como Daniel foi despertado por Deus para orar por Jerusalém, pelo fim do cativeiro, quando ele estava lendo Jeremias 29 e 10. Depois disso, o rei Ciro foi despertado por Deus para mandar, para autorizar o povo que estava em cativeiro voltar para Jerusalém e reconstruir a casa de Deus. O altar foi a primeira coisa que foi restaurada como parte do despertamento espiritual, enquanto a nação, enquanto o povo era restaurado. E nas lições 4 e 5 nós vimos, sob a liderança de Zorobabel, o templo então sendo reconstruído. Na lição 4, que se refere a Esdras 3, Zorobabel começou a construção do templo, lançando a pedra fundamental, mas não teve êxito, porque estava baseado nas suas próprias forças. A obra de Deus então ficou parada por 15 anos. Depois disso, Deus veio, levantou novamente Zorobabel, levantou novamente o sumo sacerdote, falou com o povo através dos profetas Ageu e Zacarias, e a obra recomeçou e em 6 anos terminou. Na lição de hoje, nós vamos ver como é que aconteceu então a reconstrução dos muros de Jerusalém, já que o altar e o templo haviam sido reconstruídos. Neemias, ele trabalhou muito, arduamente, na reconstrução dos muros e portas, mas ao mesmo tempo ele enfrentou com os inimigos que se levantaram, inimigos externos e inimigos internos. Homens maus, como diz a minha filha, se infiltraram no meio do povo de Deus para atrapalhar e tentar impedir a obra, o avanço da obra de Deus. Sabemos então que não basta acreditar em Deus. Não basta dizer eu acredito em Deus. É preciso confiar em Deus. É preciso depositar toda a nossa fé em Deus para que Ele, através do Espírito Santo, nos fortaleça e nos encoraje para lutar contra aqueles que se levantam contra a obra de Deus. Vamos então entender um pouquinho como é que aconteceu essa volta do povo do cativeiro, até para nos localizarmos aqui na história e percebermos que, embora nós leiamos Esdras e Neemias de forma contínua, a história não aconteceu tão rápido assim. A primeira turma então que voltou do cativeiro, voltou para Jerusalém, foi a turma que estava sob a liderança de Zorobabel. Já sabemos que eles demoraram ali 21 anos para reconstruir o templo. Depois disso, passam-se aí cerca de 60 anos desse retorno da primeira turma, para que então Esdras volte com a segunda turma do cativeiro. Nesse tempo, nesses primeiros 60 anos da primeira turma, eles reconstruíram o templo e depois ficou tudo parado.
que aconteceu nesse tempo? O povo se misturou novamente com a gente da terra, com as pessoas, com os povos que estavam ao redor. Teve essa mistura. Quando Esdras voltou, encontrou o povo de novo na miséria, empobrecido, adorando a Deus de qualquer forma. Misturados. E essa foi a situação que Esdras encontrou. Depois de 13 anos que Esdras estava ali em Jerusalém, Deus então fala com Neemias, coloca um desejo nele de voltar também para Jerusalém. E Neemias vai então com a terceira turma. Então as coisas não aconteceram rápido. Da construção do templo até a reconstrução dos muros, passam-se aí quase 80 anos. De 80 a 90 anos. É bastante tempo, né? Bastante tempo. Vamos ver então como é que Deus trabalhou na vida de Neemias e o despertou para ter esse desejo de voltar para Jerusalém. Bem, no início então do livro de Neemias, já no versículo 2, nós vemos que Hanani, o irmão de Neemias, foi lá onde Neemias estava, encontrou com ele lá no cativeiro e contou como é que o povo estava vivendo em Jerusalém, como é que os judeus estavam vivendo. E ele fala o seguinte, né, que lá eles estavam vivendo, versículo 3, estavam vivendo em grande miséria e desprezo, e que os muros de Jerusalém estavam derrubados, estavam em ruínas, e as portas haviam sido queimadas. E quando Neemias ouviu isso, ele se sentou e chorou. Versículo 4 fala isso. E ele lamentou por alguns dias sobre essa situação, sobre o que ele ouviu. Ele realmente ficou muito entristecido. E ele mesmo fala, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí nós temos então essa primeira oração, esse primeiro momento de oração de Neemias. E nós pensamos muitas vezes que ele orou e Deus já respondeu. Mas precisamos nos atentar aí aos versículos, né? Ele começou a orar em dezembro, mês de dezembro, tá ali, depois lê com calma os versículos dos 5 a 11. E Deus somente fez chegar a resposta para ele no finalzinho de março, início de abril, ou seja, quase 4 meses, aí 3 meses e um pouquinho, orando e jejuando. E na oração dele, ele não coloca só como o povo lá em Jerusalém em miséria e em pecado. Ele se inclui junto. Ele não aponta só o pecado dos outros. Ele coloca nós, povo seu. Ele fala dessa forma com Deus. A oração original dele, em hebraico, ele evoca Deus ou pronomes que se referem a Deus 34 vezes. Então ele realmente se colocou ali diante de Deus para clamar pelo povo. E aí o que acontece? No capítulo 2 nós temos então a resposta de Deus para Neemias. Neemias era um dos copeiros do rei, ele tinha acesso ao rei e em determinado dia ele foi servir o rei e o rei perguntou, o que você tem que você está triste? E naquela época, nenhum dos servos do rei podia se apresentar triste diante do rei. Poderia pagar a penalidade por isso, de muitas formas, até mesmo morrer. E Neemias estava triste diante do rei. E aí o rei indaga por que ele está triste. E ali naquele momento, versículo 4, então, uma oração um pouco diferente da anterior. Se antes Neemias ficou 3 meses e um pouquinho orando e pedindo a Deus uma solução para o povo ali em Jerusalém, aqui Neemias então fez uma oração muito rápida, provavelmente em pensamento, sobre o que responder para o rei. Claro que foi uma oração rápida, porque o rei fez a pergunta e ele já precisava responder. Isso não significa que as nossas orações devem ser sempre rápidas. Nós precisamos lembrar que Neemias já tinha orado por tudo isso, 3 meses e pouco. Ele estava pedindo algo para Deus. Aqui não era uma oração pedindo a Deus o que fazer. Ele já sabia o que tinha que fazer. Ele tinha que pedir para o rei autorização para ir para Jerusalém, reconstruir os muros. Era esse o desejo do coração dele. Deus tinha colocado esse desejo ali. A oração dele aqui foi muito mais no sentido de que quais palavras usar e como fazer o pedido para o rei. E aí ele disse ao rei, se é do agrado do rei. Então ele pede para o rei,
Aqui o versículo 5 fala o seguinte: e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. E aí o rei fala que sim. Ele pede: quanto tempo vai durar a tua ausência? Provavelmente o que se fazia nessa época, que o versículo não fala, mas é cerca de 1 a 2 anos de licença, porque tinha o tempo da viagem, o tempo do retorno, o tempo para se estabelecer lá, enfim. Ele deve ter pedido aqui entre 1 e 2 anos. Lá, quando lemos, só por curiosidade, no capítulo 5 de Neemias e o versículo 14, nós lemos que deu 12 anos. Neemias então ficou 12 anos fora. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos. Nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Então ele ficou lá 12 anos nessa primeira ida de Neemias a Jerusalém. Muito mais do que ele mesmo havia imaginado. Bom, o rei não só deixou ele ir, deu cartas para que ele voltasse para Jerusalém, como ele saiu da posição de copeiro do rei para governador em Jerusalém. Então o rei ali mudou a posição dele para que ele tivesse livre acesso e também, entre aspas, poder tomar a frente e reconstruir os muros. A sua chamada, então, aquele desejo que ele tinha no coração foi confirmado com a autorização do rei. E nos versículos 7 e 8 nós lemos que o rei deu cartas de autorização para Neemias e ainda atendeu o pedido de Neemias, liberando madeira do bosque ali deles para que fosse usado na reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém e também para a casa onde Neemias iria morar. Zorobabel, nós vimos, ele tinha uma posição política em Jerusalém. Esdras, vamos estudar nas próximas lições, vamos ver um pouquinho sobre ele. Ele teve uma função de líder espiritual. E agora Neemias estava indo, então, numa posição de líder político. Deus usa cada um de nós como Ele quer. Ele usa cada um de nós dentro dos talentos que Ele nos deu, dentro de um plano individual para cada um de nós. Nós até podemos olhar para os outros e pensar, como eu gostaria de ser assim. Mas nós temos, na verdade, que olhar para a nossa circunstância, aceitar as circunstâncias em que estamos nesse momento e deixar Deus nos usar conforme Ele quer, dentro das nossas habilidades, dentro daquilo que Ele já nos capacitou. Foi exatamente isso que Neemias fez. Ele estava numa posição de copeiro. Ele servia vinho para o rei. Ele experimentava, se estivesse bom, não estivesse envenenado, ele dava ao rei. Era essa a função dele. O rei pegou ele ali e colocou ele como governador de Jerusalém. E lá, Deus o usou de uma forma grandiosa, única, para reconstruir os muros em tempo recorde. Em tempo recorde, nós vamos ver isso que foi muito rápido. Neemias, então, chega a Jerusalém. Primeiro, nós já vimos que Neemias tinha o hábito da oração muito forte. Ele orava sempre, para tudo. Ele não orava só para as grandes coisas, mas ele orava para as pequenas. Ele orou por mais de 3 meses para Deus criar uma oportunidade de ele voltar a Jerusalém. Orou rapidamente quando o rei fez uma pergunta para ele. Será que nós oramos também quando temos que dar respostas para as pessoas? Será que temos orado nas pequenas coisas do dia a dia? Eu sempre falo que para as grandes coisas nós oramos, jejuamos e buscamos aconselhamento. Mas para as pequenas coisas não temos muito esse costume. Mas a nossa vida, ela é formada de pequenas coisas, pequenas decisões. Numa vida aí de 70, 80 anos, quantas grandes decisões nós temos? Casar, ter filhos, mudar de casa, trocar o carro, mudar de emprego. Quantas grandes decisões fazem parte da nossa vida? Agora, as pequenas decisões são elas que completam os anos, dia após dia. Nós temos sim que desenvolver esse hábito e essa dependência de Deus para orar por todas as coisas, inclusive as bem pequenas do dia a dia, da nossa rotina, de casa, do trabalho, qualquer que seja a ação que temos que tomar, nós temos que orar e colocar diante de Deus.
Neemias então chega a Jerusalém, ali no capítulo 2 do livro que leva seu nome, e lemos então que ele faz um levantamento da real situação dos muros. Afinal, a informação que ele tinha dos muros, que os muros estavam em ruínas e as portas queimadas, era uma informação do irmão dele. Ele queria ver com os próprios olhos, para que, a partir do que ele visse com seus olhos, montar um plano, fazer um planejamento de reconstrução dos muros. Olha como Neemias era inteligente. Versículo 11 do capítulo 2. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Ele chegou e não falou nada. Ele não falou porque ele tinha ido, qual era a intenção, qual era o seu objetivo, não. E ele estava indo como governador. Ele tinha todas as autorizações do rei, mas ele ficou quieto. Versículo 12. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, e aí no versículo 13 fala que à noite ele subia e andava por Jerusalém, e subia pelos muros, pelas ruínas, e passava pelas portas, as 12 portas. Os versículos 13, 14 e 15 fala sobre isso, que ele andou por essas 3 noites, contemplou os muros, e no 16 ele fala que os juízes não sabiam o que ele tinha ido fazer, qual era a sua intenção, que ele não tinha falado nada para ninguém, nem para os judeus, nem os sacerdotes, nem aos nobres, para ninguém. E aí no versículo 17 então, ele chama todo mundo e fala: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas, vamos reedificar os muros de Jerusalém e vamos deixar de ser opróbrio, vamos deixar de ser motivo de gozação para os que não servem a Deus. E aí ele falou como a boa mão do Senhor estava com ele e que o rei tinha autorizado e dado todas as condições para a reconstrução. E aí sim, todos fortaleceram as mãos para a boa obra do Senhor. E assim começaram, então, a reedificação dos muros de Jerusalém. Como é que Neemias fez, então? Ele pegou toda a extensão dos muros, chamado muros, porque não estavam só, né? Não era uma unidade. Estavam quebrados, estavam em ruínas, e as portas ali também faziam uma subdivisão, vamos dizer assim. Então Neemias pegou e dividiu em 12 partes, e cada grupo de famílias aí reconstruiu uma parte. Cada parte tinha uma porta, né? Uma das portas ali da cidade. E todos tiveram funções. Mulheres, todos foram envolvidos nessa reconstrução dos muros. E o povo, quando lemos lá em Neemias 4 e versículo 6, o povo estava todo envolvido. Nós lemos assim: assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, ou seja, estava com o coração envolvido na obra do Senhor. E quando o povo está unido, com o coração envolvido, a obra flui e vai mais rápida. E aí no versículos Neemias 4 e 7 em diante, nós vemos que os inimigos começaram a olhar de forma diferente. No capítulo 3, leia depois com calma, está ali a divisão do trabalho, a divisão das famílias, quem reconstruiu cada parte. Vemos que muitos reconstruíram a parte do muro que estava na frente das suas casas. Nós também vimos como é que eles fizeram no dia a dia para reconstruir os muros. E eu não vou entrar em detalhes hoje, porque nós vamos falar mais sobre isso na lição 8, daqui 2 semanas. E aí a partir do versículo 7, né, do capítulo 4, nós vemos que os inimigos começaram a olhar de uma forma um pouco diferente. E essa união do povo, ela foi ameaçada. E surgiu um problema ali entre os ricos e os pobres, mas que Neemias resolveu de uma forma rápida. Os ricos haviam emprestado para os pobres estavam devendo muito e os juros estavam exorbitantes. O que Neemias fez, né? Só para resumir aí, que nós vamos ver mais sobre isso nas lições que estão por vir. Neemias aboliu o pagamento dos juros. E aí resolveu isso, o povo se uniu de novo e continuaram a obra do Senhor.
E aí Sambalate e Tobias, que foram os maiores opositores de Neemias e do povo de Deus ali nesse período, usaram de várias estratégias para parar a obra. Mas Neemias e os seus liderados, Neemias e o povo, venceram todos os obstáculos. Diferente do que nós vimos com Zorobabel lá em Esdras 3 e 4, quando a obra do Senhor parou por 15 anos, porque eles estavam baseados na própria força, aqui não. Neemias estava baseado, estava fortalecido pela força do Senhor. Vimos que ele orava em todo o tempo. E aí, aqui o povo trabalhou sem cessar, até a conclusão dos muros. Mais detalhes sobre isso ainda na lição 9. Confesso que é difícil não dar os detalhes agora. Mas os muros foram reconstruídos em 52 dias. Muito rápido. Foi uma construção muito apressada. Nós lemos sobre isso, sobre esse término da construção, em Neemias 6 e o versículo 15. Vamos ler aqui rapidamente. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Então, em 52 dias, eles reconstruíram os muros. Aqui não fala o tamanho da obra, mas os historiadores dizem que nessa época os muros que foram reconstruídos tinham aí mais ou menos, pouco menos de 2.000 metros, ou seja, um pouco menos de 2 quilômetros, 1.600, alguns falam 1.800 metros, tinha 8 metros de altura, mais ou menos, e 8 metros e meio de largura. Então, caminhava-se em cima dos muros. Essa era a intenção também, de poder caminhar em cima dos muros para poder vigiar que ninguém se achegasse ali. No versículo 16, vamos aproveitar que nós lemos o 15, vamos ler o 16 também. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, olha o que Deus faz. Ele deu vitória para o povo na reconstrução, foi uma reconstrução rápida, menos de 2 meses, e olha o que aconteceu. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Ou seja, os próprios inimigos tiveram que reconhecer que Deus tinha ajudado, que Deus tinha permitido que o povo tivesse êxito no intento da reconstrução. No capítulo 3, que nós vamos voltar nesse capítulo aí, daqui 2 lições, eu só quero citar o seguinte, né? Vemos muitas vezes os inimigos se levantando aí, usando de diversas estratégias para tentar impedir a obra de Deus. E como é que Neemias e o povo reagiu, né? Como é que eles lutaram contra isso? Vamos ver que foi sempre com oração. Quando os inimigos zombavam deles, eles oraram e agiram com determinação. Quando eles foram ameaçados a serem parados através da força, o que eles fizeram então? Oraram mais ainda e vigiaram. Eles ficaram armados. Eles trabalhavam armados com uma mão, trabalhavam com outra mão, seguravam a arma. E vamos ver isso mais para frente, que nem dormindo eles ficavam desarmados. Eles dormiam com a arma ali junto. Eles não se trocavam para dormir. Não colocavam pijama para dormir, não, ou qualquer roupa que fosse a que usavam na época para dormir, não. Eles só se trocavam na hora de se lavar, na hora de tomar banho. Para dormir não faziam isso. Eles estavam sempre preparados, sempre vigilantes. Se o inimigo aparecesse, eles estavam prontos. Trazendo isso para agora, né, para os nossos dias, como nós estamos. Estamos atentos, vigilantes, ou ainda estamos dormindo espiritualmente? Como estamos? E o desânimo que o povo podia ali ser acometido, o medo, porque estavam vendo os inimigos próximos enquanto o muro não era levantado, enquanto estava ainda na base, surge o medo, que é natural, o desânimo também, mas eles combatiam como? Com fé e com incentivo, uns aos outros se incentivando, não deixando desanimar, não deixando esmorecer, não deixando que a vontade de parar aumentasse. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos sim ter fé, nós precisamos ter
uma vida de oração, uma vida espiritual, mas nós também precisamos ter palavra de incentivo uns aos outros, cada um na sua função, cada um no seu trabalho, mas precisamos nos incentivar uns aos outros, dentro daquilo que nos é possível. E aí, no versículo 15, vimos então que os muros terminaram de ser construídos. Nós teremos um tempo aqui, daí do capítulo 6 até o 12, que vamos estudar aí até o fim do trimestre. E lá no 12, no versículo 27, nós vamos ler que os levitas então são convocados para a inauguração dos muros. Os muros então foram inaugurados depois desses 52 dias. Vamos ler aqui, Neemias 12, 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Os levitas então foram chamados para que os muros fossem inaugurados, fossem dedicados ao Senhor, e isso deveria ser feito com louvores, com música, com alegria. No versículo 30, nós vamos ler que logo eles purificaram os sacerdotes, os levitas, o povo, as portas e o muro. Aqui então, já todo reconstruído, é chamado de muro, no singular, porque tinha sido então desfeitos tudo aquilo que quebrava em várias partes, né, chamando de muros. Aqui é chamado então de muro, porque estava novamente reconstruído. E aí, no decorrer daqui em diante, do versículo 30 em diante, nós vamos ver que eles formaram dois grupos, dois corais, e cada um de uma ponta, iam louvando e adorando a Deus, como que duas procissões. E depois de louvar e adorar a Deus durante toda a extensão do muro, se encontraram na frente da casa de Deus, onde ali então eles ofereceram sacrifícios de louvor a Deus, ofereceram sacrifícios na casa de Deus. E no versículo 43 fala que a alegria do povo, os louvores, a música era tanta que de longe se ouvia a voz e o som da festa. No versículo 43. Não vou entrar em mais detalhes, né, repetindo isso ali dos muros, porque veremos isso nas próximas lições. Mas vamos entender um pouquinho o que esse significado dos muros de Jerusalém nos traz para nós, nos dias de hoje, diante de tudo que estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Lemos no textual, em Isaías 60, versículo 18, que os muros são como salvação. Então, eles têm esse símbolo de salvação, de separar o povo que é de Deus do povo que não é de Deus. O crente despertado, ele deve sentir a necessidade de se manter do lado de dentro dos muros, onde é protegido por Deus. Em 2 Timóteo 1:12, Paulo fala: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, né? Até o dia em que nós nos encontraremos com Jesus nos ares, né? Com Deus na eternidade. Então o muro, ele é uma linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. E nós, como crentes despertados, como estamos andando no processo de santificação, devemos sentir desejo e vontade de permanecer somente dentro do muro. O crente verdadeiro, o crente que está com uma vida espiritual saudável, ele não tem vontade de espiar para fora, de ir até a porta e olhar para fora. Ele não tem essa vontade, não tem esse desejo. Ele quer cada vez mais se manter sempre dentro dos muros, estar protegido por Deus ali. Em 2 Coríntios 6:14, nós vemos que comunhão tem a luz com as trevas. Então nós não devemos ter, o crente verdadeiro não deve ter desejo de olhar a escuridão que está lá fora. Ele deve sim querer estar aqui dentro dos muros, do lado de dentro, sob a luz de Deus. Mateus 6:10, nós lemos ali que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós trabalhemos incansavelmente na sua obra até o tempo do fim, até o arrebatamento da igreja. Devemos querer fazer a vontade de Deus, servir na sua obra.
E aí, encerrando essa rápida lição, o meu desejo é que essa lição nos desperte cada dia mais a trabalhar na obra de Deus sem cessar. Para quem almeja a eternidade, não tem férias aqui na Terra. Não existe essa de já servi por X anos, agora eu vou deixar para os mais novos. Não existe essa de tô cansada, já fiz bastante, vou deixar para os outros. Não existe isso no reino de Deus, não existe isso na vida espiritual. De férias, de folga, de descanso. Aqui é um trabalhar sem cessar para Deus. O nosso descanso é na eternidade. Entre aspas também, porque ao chegarmos lá não vamos querer descansar. Queremos sim louvar a Deus por todo o tempo, adorar a Deus por toda a eternidade. Que esse desejo de trabalhar na obra de Deus, cada um na sua função, cada um naquilo que Deus nos chamou, cada um para aquilo que Deus nos capacitou e nos habilitou. E que junto com essa vontade de trabalhar na obra de Deus, tenha esse desejo de sempre permanecer do lado de dentro dos muros até o fim, sem vontade de espiar lá fora, sem vontade de dar uma volta, de experimentar. Não, aqui dentro dos muros, sob a proteção de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Não precisamos de muito. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus em todo o tempo. E eu te convido então a orar também, para que esse desejo de trabalhar na obra de Deus sem cessar, que esse desejo de permanecer dentro dos muros faça parte das nossas vidas e que esse desejo sim seja passado para todos os que servem a Deus, para todos aqueles que se dizem família de Deus, povo de Deus. Que esse desejo de servir a Deus sem cessar, de trabalhar na obra de Deus sem cessar, contamine. Esse sim eu quero que contamine a todos os que estão ouvindo essa aula e também os que não estão. Que essa contaminação aconteça para todos nós, de servir a Deus da melhor forma que nos é permitida, sem cessar, com o desejo de avançarmos cada dia mais na obra de Deus, na santificação, fazendo hoje mais do que eu fiz ontem, sendo mais santos hoje do que eu fui ontem e amanhã mais do que fui hoje. Amém? Fique na presença de Deus e tenha uma semana abençoada dentro daquilo que Deus tem para você e para a sua família. Deus abençoe e obrigado pela companhia. Até a próxima.